Olá pessoal, dando início agora a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos, sempre com temas importantes e necessários para a saúde das pessoas, contando com a presença de profissionais renomados. Nós temos aí a responsabilidade e compromisso de levar o melhor das informações a você que tem nos assistido. Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. Hoje com um tema muito importante e que ainda temos a necessidade de levarmos mais informações sobre o assunto, pois ainda há muitas dúvidas sobre esclerose múltipla. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui pessoas especiais para nós e altamente qualificadas. Temos aqui a honra e a alegria de podermos contar com a doutora Mariana Cardoso, ela que é neurologista, especialista em esclerose múltipla, responsável pelo ambulatório de esclerose múltipla na cidade de Santos. E uma alegria para nós. Prazer é todo meu de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, é uma grande honra para nós, profissionais desse nível, poder estar aqui junto com a gente, esclarecendo para as pessoas um pouco mais sobre esse tão polêmico assunto, né? Algo que precisa ainda de muita informação e a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui do nosso Benecast. Também convidamos Lilian dos Reis, que é ela que é representante aqui, está representando a Alsapem, secretária da Associação Alsapem. Você não sabe? Você já vai saber o que é Alsapem. Pedagoga pós-graduada em inclusão e gestão em projetos. E aqui do meu lado, eu tenho aqui a Luciana de Oliveira Forte. Forte foi bem sugestivo, porque precisa realmente ser forte para enfrentar essa batalha. Ela é paciente ativista e trabalha como voluntária na Alsapem. E eu vou começar pela Lilian dos Reis, explicando para a gente esse belíssimo trabalho sobre Alsapem. O que é Alsapem? Conta para a gente um pouquinho da nossa querida Ana Bernarda dentro de todo esse projeto. Nós queríamos te ouvir, Lilian. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada, Luciana. Tenho certeza que nós teremos aqui um tempo de muita qualidade. Com certeza. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, né? Estou aqui representando a Alsapem. A Alsapem é a Associação do Litoral Santista de Amigos e Pacientes com Esclerose Múltipla. Ana Bernarda estaria aqui também, que é a fundadora, presidente da nossa associação, mas ela pediu desculpas por não estar e estamos aqui representando a causa. Muito bem representada. Muito bem representada. A Alsapem existe há 7 anos, é novinha, mas a gente já vem com um engajamento de políticas públicas muito forte, né? Então, é o nosso norte, né? Porque aquele paciente que pode pagar consulta, né? Ele pode resolver a vida dele de outra forma, e aquele que não. Então a gente vem jogar essa responsabilidade no colo dos secretários de saúde da região, cobrando, né, esse tratamento, esse diagnóstico que é tão complicado até chegar no diagnóstico, o pós-diagnóstico, que aí vem outra jornada, adaptação de medicações, equipe multidisciplinar. Então a nossa luta é por isso e o embasamento são políticas públicas. Fantástico, fantástico. Doutora Mariana Cardoso, nossa neurologista aqui no Benecast, nos honrando com a sua presença, para a gente poder abrir e entender. Então, nós temos a iniciativa da Alsapem, que faz um trabalho fantástico. Sim. Um grande beijo à Ana Bernarda por esse trabalho, por esse engajamento, a você, Lilian, a todos vocês que estão aí à frente dessa militância, porque é necessário ser um militante para poder defender essa causa. Sim. Doutora Mariana Cardoso, o que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, tá? Que pega todo o neuroeixo, então desde cérebro, tronco encefálico, medula, exclusivamente de substância branca, crônica e degenerativa, né? Então carece de um diagnóstico precoce, né? Realmente é um grande desafio
É um grande desafio. Inclusive, dentro de todo esse projeto aí da Alsapem, o nosso presidente, Ademir Pestana, que hoje não está aqui conosco, normalmente ele, na sua agenda muito atarefada, ele sempre desce aqui, participa com a gente, mas nós sabemos também que o senhor Ademir Pestana é vereador na cidade, emendas parlamentares também foram destinadas ao Alsapem por parte do senhor Ademir. Sim, com certeza. Desde a primeira emenda que a gente conseguiu, né, o senhor Ademir faz parte desse grupo que apoia dessa forma, né, destinando essas emendas para que a gente possa fazer o trabalho, né? Hoje a gente tem a nossa salinha de atendimento aqui na frente da Benê, né? Que a gente explica o endereço para as pessoas saberem essa informação. É Bernardino de Campos, número 18, sala 315. Depois a gente coloca o endereço aqui, ótimo. Tá? A gente tem atendimento de fisioterapia pélvica, fisioterapia motora e fono. E agora, com essa outra emenda, a gente vai abrir o leque para Nutri, para a equipe multidisciplinar completa. E esse atendimento é para paciente esclerose múltipla, totalmente gratuito, né? Vem com encaminhamento, os profissionais analisam a necessidade de cada um, porque vale ressaltar, cada paciente de esclerose múltipla é único, né? A Lilian, que tem esclerose, não é igual a Luciana, não é igual a Ana Bernarda. A doença atinge as pessoas de forma diferente, né? Vai depender aí de ambientes que a pessoa viva, do estilo de vida que a pessoa tem. Então, assim, há a necessidade dessa equipe multi ter esse olhar cuidadoso, para acalentar esse paciente e tratá-lo diante das suas especificidades. Ok. Aí, só para ressaltar, sim, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Porque quanto mais rápido você fecha o seu diagnóstico, menos sequelas você fica. Entendeu? Por isso que isso também é uma coisa que lutamos muito. A inclusão aqui na Baixada de médicos, a capacitação, na verdade, de médicos, para que tenham esse olhar e consigam adaptar o diagnóstico do paciente. Sim. Falando em diagnóstico precoce, 30 de agosto então comemorado aí o mês de agosto, que então são as campanhas que são realizadas em prevenção à esclerose múltipla. Doutora, quais são os principais sintomas da esclerose múltipla? Como é que eu sei se eu preciso correr e procurar a doutora Mariana Cardoso? Pois aí esse é o grande fio da meada, né? Porque por ser múltipla e tomar uma proporção grande, né? Você não tem uma localização pequenininha onde ela vai acontecer. Ela pode acontecer em qualquer lugar do neuroeixo de substância branca. Então, a forma de apresentação dela também vai ser múltipla, né? Então, desde uma aurose, né? Que é uma perda súbita da visão, há uma perda de força muscular, há um desequilíbrio. Eu já tenho que... E não necessariamente tudo junto, né? Você pode ter uma coisa e não ter a outra. E aí, ou então, né, teve o primeiro surto, uma perda da visão. De repente, passou-se anos e aí você tem uma diminuição na força da perna. Passa anos, aí você tem uma tontura, uma vertigem. E aí você fala, não, mas deve ser porque eu tô cansada, deve ser porque eu tive um dia estressante. E, via de regra, a forma mais comum, pra gente não precisar falar de todas, mas a mais comum, que é remitente recorrente, sim, ela costuma justamente cursar assim. Então, acontece o primeiro surto, remite. Então, a pessoa tem aquela impressão de que foi algo que foi passageiro. Às vezes, o médico mesmo endossa. Então, a paciente chega aí ao pronto-socorro porque tá há mais de 72 horas sem enxergar, há mais de 72 horas com uma diminuição de força no membro, há mais de 72 horas, né, com vertigem. Vai ao médico, faz uma tomografia, olha, você não tem nada, vai para casa, fica uns dias em casa, toma um relaxante muscular, toma um diazepam, toma uma coisa assim, e passa. E tem algum exame específico? Sim, a ressonância magnética é o padrão ouro hoje. Ressonância magnética, pessoal, você que está nos assistindo. Ressonância magnética, padrão ouro para visualização de lesão desmielinizante.
Elas têm uma característica específica, né? Então, periventricular, subcortical, então ela não costuma pegar córtex, só substância branca mesmo. Então, a gente tem sim como diferenciar de uma vasculite, de uma microangiopatia, que é por outros motivos, né? Tá cheio de bolinha branca, é esclerose múltipla? Não necessariamente. Poupou região de vaso, tem essas regiões específicas que a gente tem como fazer ali, fechar, bater o olho e ver, aí a gente consegue fechar diagnóstico. Tem um número de lesão, né, que a gente usa uma tabela para quantificar, mas via de regra, quando o paciente chega, mesmo o paciente que tem pouco sintoma, ele já tem mais do que as 9 lesões, né? Então é fácil da gente conseguir fechar não fechar o diagnóstico, mas já ter ali uma ideia, e aí, obviamente, com os exames complementares que a gente vai pedindo só para se cercar realmente de imunícia, a gente chega para fechar. Como uma paciente ativista, eu vou te perguntar quais são as dificuldades. Teve alguns desses sintomas que a doutora acabou de colocar. Quais são as dificuldades? Você vai procurar a rede pública, vai procurar uma UPA? Quais são as dificuldades que esse paciente encontra até chegar a esse diagnóstico? Então, os sintomas, eles se confundem muito aos de outras doenças. Por exemplo, a vertigem. Trata com um médico especialista em labirintite. É labirintite. Okay. É como a gente costuma brincar, né, Paula? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, as pessoas têm o hábito, não estou muito bem, estou sentindo uma tontura, meu braço está adormecendo. Procura um ortopedista. Adormeceu um ortopedista. Entendeu? Eu, quando descobri... São muitos sintomas, né? Então, cada um fica achando um pouco. São. E aí você, às vezes, é encaminhado... Não é encaminhado, mas você procura o médico errado, porque, na verdade, você tem que procurar um neuro. Então, o problema é neurológico. E, no meu caso, o que aconteceu? Eu tive uma neurite e eu procurei um oftalmo. Porque no meu caso era na vista. O que eu ia fazer, né? Então, eu procurei um oftalmo, passei pelo oftalmo, só que eu dei sorte. O oftalmo que eu peguei... Tudo que ele tinha dentro do consultório, ele me examinou. E ele falava assim, nossa, você está com o nervo óptico muito inflamado. Nervo óptico muito inflamado. E eu falava, né, mas o que você vai me dar de remédio? Porque eu estava perdendo a visão. Eu notava que a minha visão estava diminuindo. E aí ele pegou e falou assim, eu vou te pedir uma tomografia. Eu estou de plantão? Ele falou, eu vou te pedir uma tomografia. Você faz a tomografia. Chegou a prescrever um remédio para mim, não vou me lembrar agora, entendeu? Mas ele falou, faz a tomografia e volta aqui para falar comigo. E a tomografia não é o exame adequado, não mostra nada. Não visualiza. Presta atenção, pessoal. Olha, vocês estão sendo orientados aqui, né? O nosso desejo é que ninguém tenha esses sintomas, mas desconfiando de algo, estão aí as informações necessárias. Aí, pela tomografia, ele identificou uma isquemia. Ele falou assim, você teve uma isquemia. Eu falei, mas o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí ele me encaminhou para o neuro. Ele falou assim, a isquemia nada mais é que um derrame numa densidade mais fraca. Que eu também não sou da área da saúde, não conheço nada. E aí me encaminhou para o neuro. E aí daí para frente o neuro pegou, mas eles logo já viraram a suspeita do diagnóstico de esclerose múltipla. Ok, então esse neuro já suspeitou de esclerose múltipla. Na verdade, Paulo, eu tive muita sorte. Que o oftalmo, não sei, teve esse tipo... Eu queria te perguntar, não esquece o que você vai falar, mas esse período, porque a gente está falando de prevenção, e aí, prevenindo a esclerose múltipla, a gente tem aí uma eficácia em tratamento e tudo mais, né? Por isso até as campanhas de prevenção, para que as pessoas despertem e conheçam o que precisa ser feito. Quanto tempo você levou até... Vamos tentar entender a problemática assim, em termos de tempo. Sim, isso aconteceu em dezembro de 2009. O meu diagnóstico veio em março de 2010. Mas, na verdade, assim, depois que foi fechado o meu diagnóstico, foi comentado algumas coisas com o neuro que estava me acompanhando, fechando o meu diagnóstico, e a gente conversando, ele até comentou, ele falou assim, eu não era o seu médico na época, mas pelo que você está me relatando, já eram crises de esclerose que você tinha. Doutora, quais seriam esses sintomas da neurite óptica? Perda da visão, pode ser uma perda súbita, né, imediata,
Quando mais fraco, uma visão dupla, um embaçamento, um turvamento visual. Pode se manifestar de várias formas, mas, via de regra, acometendo realmente a visão, sem ter nada oftalmológico, como a Lu falou. Então, o oftalmo pode virar de cabeça para baixo, não vai achar nada no olho. Sim, né? sim. O máximo que ele conseguiria ver realmente, se ele pedisse uma ressonância de órbitas, ele veria que o nervo óptico está acometido. Ressonância de órbitas. Isso. Vocês estão tendo uma aula com essa doutora, assim, sensacional. Sim. Que alegria tê-la aqui. O nosso presidente Ademir Pestana, ele encaminhou uma pergunta, ele não está, mas se faz presente, né? Quais os tratamentos mais modernos para esclerose múltipla? Nossa, a gente tem muitos que estão surgindo. Olha, né? as novidades, presta atenção. Nossa, tem muita coisa surgindo, né? Acho que o mais atual de todos que foi aprovado foi a cladribina, né? Sem sombra de dúvidas, aprovado, né? Já foi submetido para Anvisa, né? Como seria? Vamos tentar traduzir para quem é leigo e está nos ouvindo. É uma medicação que você faz, não precisa usá-la todos os dias, né? Ou uma vez por mês, porque via de regra o uso das medicações mais antigas é mais chato, né? Então é injeção todo dia ou uma infusão todo mês, e aí muitos efeitos adversos. Essa medicação, ela promete resetar o sistema imunológico da pessoa. Olha, que bacana. De uma forma, de um tratamento de poucas abordagens para esse tratamento, então não vai ser um tratamento que vai ter que ficar o tempo inteiro fazendo. E ele reseta o sistema imune, porém as novas células que surgem a partir, né, desse boot que dá como se fosse um computador, são células não doentes, né? É óbvio que a gente ainda está em estudos. Isso já é uma excelente notícia, sim, né? Sim, e é oral, né, doutora? E a via oral. Via oral. É uma medicação encontrada na rede pública, não? Já tá, Já né? tá para ser incorporada. Acho que já foi incorporada no SUS, não ainda nos planos de Isso, saúde por sim. ser Doutora, oral. vamos só repetir o nome dessa medicação para que eles possam, de repente, anotar. Cladribina. Difícil o nome, né? E não morde, né? Todos eles têm um nome estranho. Mas, ó, sensacional. Mais algum avanço que você lembra, assim, de imediato? Tem um colega que trouxe uma publicação sobre essa medicação, um colega brasileiro, apesar de ter sido feito no Japão, se eu não me engano, foi com o Sato, né? Sobre a possibilidade dessa medicação, além de causar essa revolução, né, de trazer células boas e não células doentes, ela também tem um potencial de remilinização, ou seja, as lesões que já existiam. Quase a cura, né, doutora? Praticamente Quase a cura. Porque assim, essa medicação se toma acho que 2 anos, por um período de 2 semanas cada ano, e depois você não toma mais. Então, assim, é tudo, Já né? tá fazendo isso. Não, eu não. Ainda não. Mas quem sabe, né? Eu tô numa medicação que é assim, excelente, que é o natalizumab, porém, todo mês eu tenho que ir para um ambiente hospitalar, né? Onde tem a infusão, efeito colateral, né? É uma medicação boa? Mas essa vem com uma pegada assim totalmente para uma qualidade de vida melhor, que é isso que a gente precisa, é se tratar e ter uma qualidade de vida. Não adianta você ter uma droga que te tire o que você gosta de fazer, né? Então a esclerose, acho que esse papo entre médico e paciente é muito bacana. Que vida eu quero ter? Né? Então, que vai ter uma medicação ali requer esforço. Você que vive essa luta aí com a esclerose múltipla, como é que é o teu dia a dia? Requer a disciplina? Requer a disciplina em todos os sentidos. Alimentação, atividade física. O que você não pode comer? Não tem.
Não tem isso. Eu sou acompanhada por uma nutricionista, não tem. É tudo na medida certa, né? Que nem meu aniversário, posso tomar um vinho? Lógico que eu posso tomar um vinho, entendeu? Então, assim, é tudo na medida certa. Eu não posso virar rotina de álcool todo dia. Então, assim, a alimentação... Leva a vida normal. Você tem que ter a disciplina. Na verdade, a disciplina que todos nós que queremos ter saúde precisamos ter, né? Exatamente. Aí ela complementa com algumas vitaminas que estão em falta. Enfim, eu falo sempre, né? Não é ter vida normal, né? É um novo... Se ressignifica, né? É um novo normal, porque aí envolve, no meu caso, envolveu empregabilidade, né? Eu fui tirada do mercado de trabalho, ao meu ver, muito cedo, né? Sente até hoje, né, Lilian? Sinto essa coisa emocional até hoje, né? Porque quando começaram os sintomas, eu parei de andar, eu parei de falar, eu precisei de plasmaferese, eu precisei... Há quanto tempo você vive com a 2018 foi o diagnóstico. Porém, né, em uma anamnese aí, eu tenho a doença desde os 18 anos. Olha isso. Então, assim... Foi diagnosticado com que idade? 39. Então, eu olhando para trás, eu tive surto, meu primeiro surto foi aos 18. Eu acordei... Sem saber que era surto. Sem saber. Doutora, explica. Guarda aí o que você vai falar. Tá. Surto, que é uma dúvida. Ouve-se muito o paciente de esclerose múltipla, teve o surto, a fadiga. Vamos tentar esmiuçar um pouco isso. O surto da esclerose é quando ocorre a desmielinização, quando ocorre essa inflamação, né? Que é imunomediado, ou seja, o próprio corpo do paciente causa essa inflamação. Só que justamente por ser imunomediado, o corpo ele tem certa noção, às vezes, que ele está fazendo bobagem. Então, na remitente recorrente, o surto ele pode ter uma duração pequena, o que leva muitas vezes o paciente a não dar tanto crédito. Sim. E o mais grave, alguns médicos a darem 0 crédito para aquilo, né? Então, é uma doença que, né, vamos pontuar, tem uma maior incidência em mulheres de 20 a 40 anos, né? 20 a 40 anos. Então, você imagina, uma menina de 18 anos chega no pronto-socorro. Foi paralisia facial. Paralisou um lado do meu rosto. Aos 18 anos? Aos 18 anos. Esse olho ficou aberto, paralisou aberto, a boca veio aqui, minha mãe se desesperou, lógico, né? Não tinha convênio na época, foi para SUS e tal. O primeiro médico virou para minha mãe e falou: não se preocupe, isso é briguinha de namorado. Eu ia Vai postar, eu ia postar que era isso. Entendeu? Foi exatamente o que eu ouvi. Sim. Agora imagina, a pessoa no auge, aos 18 anos, bonita, querendo estar bem, o rosto torto. Beleza? Quanto tempo ficou? Eu fiquei uns 3 meses. Só que aí me passaram o corticoide. Que aí eu fui para um neuro. Sim. Eu cheguei para o neuro. Esse que foi um não clínico diagnosticou que não nada. diagnosticou. Me passou corticoide. Você precisa ser um especialista em esclerose múltipla para poder ter apesar dele não ter feito o diagnóstico, ele me medicou tipo com uma pulsoterapia oral, que foi altas doses de corticoide. E aí fiz fisioterapia, era choques fortes, que quem colocasse a mão em mim tomava choque e eu não sentia. Beleza, voltou ao normal. 3 meses depois, paralisa o outro lado. Ou seja, eu tive um surto lá, que foi a crise. Gente, que loucura, sem né? diagnóstico. E só foi diagnosticado quantos anos depois? Então, eu tinha 18 anos, foi 2018, não foi 39, eu tava com 41, 42. Entende por que a gente está trazendo esse assunto aqui no Benecast para vocês? Porque olha o período. E se a gente está falando que a prevenção ela é imprescindível, a demora nesse diagnóstico causa lesões, doutora? Nossa. Sim. Se não tratado, fica sequela, né? É por isso do diagnóstico precoce. Sim. Porque tem sequelas que são irreversíveis. Nós temos pacientes cegos, acamados, cadeirantes, que dependem de bengala, que não têm autonomia. Sim. Então, por isso, porque é que nem paralisou, poderia não ter voltado. Exatamente. Exato. Mesmo com o tratamento. Porque trataram ela como uma paralisia de Bell, né? Isso mesmo. Trataram, você tá com Bell. E coincidentemente, Bell pode realmente
para quem tem predisposição, né, para uma paralisia facial do tipo Bell, pode ter no outro lado também. Então, e aí ficou por tem isso. algum direcionamento da rede pública para o neurologista, como a doutora, que é especialista em esclerose múltipla, como é que está isso na rede pública? Quais são os avanços disso? Quais são aqui os nossos gritos de socorro, então, para pedir ajuda, para que a gente possa melhorar essa situação? Para a Prefeitura de Santos, a gente tem acesso muito fácil, né, que é pelo nosso ambulatório. O próprio pessoal da USAPEM ajuda nesse processo quando o paciente está muito perdido, não sabe, e infelizmente existem UBSs e alguns centros de tratamento que desconhecem, não sabem que existe, não conhecem o CBO. E aí o paciente acaba caindo na USAPEM, a USAPEM direciona para o nosso ambulatório. Quem que encaminha para a USAPEM? Os pacientes chegam, na verdade. Eles já chegam. Já chegam. Como as nossas redes sociais eu vou até pedir para colocarem esse endereço aqui novamente. Isso, é bem atuante, então eles chegam para nós, né? E aí a gente já encaminha para o ambulatório de esclerose múltipla, se morador de Santos, vale lembrar, entendeu? Porque senão vai para o ambulatório da Unimes, que a doutora Andréa Anacleto é responsável, vai para o CATEM, que a doutora Rosana Ferreira é responsável, só que nesses centros está com uma lista de espera muito grande, né? E a Baixada Santista são 9 municípios que a gente tem que abraçar. Então, vai um grito aí mesmo de socorro aos secretários de saúde, ter esse olhar cuidadoso, né? Como esse diagnóstico ser mais rápido, né? Sim. Que o ideal são 180 dias, né, doutora? De primeiro sintoma ser diagnosticado para iniciar o tratamento, né? Para que não tenha sequelas, que nem a Lu falou. Eu tive muita sorte de hoje, né? Muita, porque aí depois dessas paralisias, 2 anos após, eu parei de andar. E o ortopedista renomado, né? Eu fui pro top dos tops. Chegou um dia que ele falou: o que diabo você tem na sua perna? Ele usou esse termo, que ele ficou em desespero. Porque eu não voltava a andar, fisioterapia, me engessaram. Enfim, foram várias coisas que hoje, entendeu? Como era remitente recorrente, o corticoide sempre entrava, sempre. E aí, só em 2018... que eu fui fazer a ressonância magnética, que aí apareceram, se não aumentou, 75 lesões. 75 lesões. Eu não esqueço esse nome. Porque assim, todos os médicos que eu passei, porque a Lilian duvidou muito do diagnóstico. Lesões, até porque a gente está falando para muitas pessoas que não têm o menor conhecimento. Essas lesões, então, espalhadas de que forma? 75, quais seriam? Mais ou menos. O neuroeixo dela. Todo. Eu já aprendi a vê-las assim, porque a doutora orientou. Eu duvidei do diagnóstico, então eu fui pro Rio, né? Eu não quero ter essa doença, eu não tenho. Existe a fase da negação. Então eu passei por essa fase da negação. E fui querendo enganar o médico, mas na hora que olha a ressonância, faz aqueles exames do martelinho, né? Pôr a ponta lá, que a mão vai cá, enfim. Né, realmente foi se afirmado que tem esclerose múltipla e que precisa tratar. Né, mas eu tive sorte de não ter sequelas aparentes, né? Sim. Ela chamou atenção para algo que para mim é de extrema importância, que é a questão a gente está falando aqui de ressonância, né? Não é um exame que você vai conseguir fazer com uma facilidade. Exatamente. Mas aí eu chamo a responsabilidade para o exame clínico. Sim. Que a Lilian falou, né? Poxa, um martelinho... Tá bom, eu olhei a tomografia da Lilian, não tem nada. Eu fiz uma avaliação oftalmológica completa, não vi nada na lua. Mas, poxa vida, eu peguei um martelinho, eu fiz o exame físico neurológico, que a gente aprende na faculdade. Sim. Não é algo assim, nossa, que complexo. A gente aprende na graduação médica, não é na residência de neurologia. Então, assim, pega um martelinho que você vai percutir. Em algum lugar vai ter um piramidalismo. E aí, poxa, se tem um piramidalismo, ou se tem uma lesão que você considera piramidal de alguma forma, uma lesão central, por mais que os exames estejam normais, gente, você vai encaminhar para o neurologista.
né? Então, assim, tudo bem, a gente está falando, aí muitos vão falar, poxa, mas é o padrão ouro, mas a gente não tem acesso. A gente não tem como no SUS estar fazendo ressonância, assim, demora, piriri, piriri. Tá bom, concordo, mas e se a gente fizesse um exame um pouquinho mais, investigasse um pouquinho mais do que simplesmente falar, toma aqui teu corticoide, vai para casa que você vai melhorar? Eu coordeno a humanização aqui no hospital, né? E a gente sabe a importância de uma boa anamnese, a importância de um atendimento humanizado, de você realmente se importar e não é mais um caso. Sim, né? Canetada. Então eu acho que fica o que a doutora acabou de colocar aos colegas médicos. Sim. Né? Eu acho que da mesma forma como, né, há uma junta médica para definir coisas, eu acho que fica essa conversa de médico para médico. Sim. Doutora, maravilhoso isso, né? Sim. Porque a doutora tem o conhecimento de causa para poder, olha, né? É necessário que seja feito. Vamos lá, colega. Tanto assim, demora tanto tempo. E dentro das nossas ações de humanização, nós fizemos, inclusive, realizamos aí, dentro do Agosto Laranja, acho que há 2 anos atrás, né, Lilian? Um desfile, onde as histórias das pacientes foram narradas. Sim. E elas entravam para desfilar. Foi realmente uma manhã assim, muito, muito marcante para nós também, sempre trabalhando essa conscientização. Sim. Gente, que assunto extraordinário, nós já estamos indo para o final. Vocês complementando, né, a questão dos profissionais de saúde, né? Agora em setembro a USAPEM vai começar com um projeto indo nas UPAs, indo nas UBSs, né? A gente já tentou fazer simpósios grandes, mas aí há a dificuldade de liberar os profissionais dos seus locais de trabalho para estar lá. Então a gente vai naquele grupo pequenininho de 15, sim, mas que são aquelas pessoas que precisam entender. O agente de saúde é de extrema importância, sim, entender esses sintomas, porque é ele que está acompanhando de perto. Então a gente está com esse projeto aprovado, a gente vai trabalhar aqui em Santos, Cubatão e Praia Grande. São 3 cidades. A importância desse trabalho, né, doutora? E de todas as pessoas envolvidas, elas possuem esse sintoma, estão na luta aí contra a esclerose múltipla? A gente tá, todos. O nosso Quer dizer, vocês têm esse dia a dia que às vezes se torna tão difícil. É uma tríade, né? A gente acolhe o paciente, a gente vai para os profissionais de saúde, a gente vai para a família, que a rede de apoio para esse paciente precisa entender, rede de apoio, que nem a gente trouxe para o evento teve um evento na Secretaria de Esporte, que a gente trouxe uma farmacêutica que apresentou os sintomas, ou seja, uma escova mais pesada, né? O paciente com fadiga, realmente, aquela escova de dente parece pesar um absurdo, a escova de cabelo, então assim, muitos, marido e mulher, o marido tem, a mulher, opa, caramba, né? O Júnior, eu quero que ele veja todos, passe em todos, que é para sentir o que eu sinto, porque às vezes é difícil você falar o que é a fadiga da esclerose múltipla. Doutora, sim, rapidamente, que a gente já está indo para o final, a fadiga. Conta sobre essa fadiga, esse fantasma. A fadiga, ela está presente na maioria dos pacientes com esclerose múltipla, então, assim, é algo muito importante, às vezes até como sintoma único e de acometimento realmente mediador, né, da vida daquela pessoa, porque a gente está falando de uma dificuldade, talvez, de escovar o dente, pentear o cabelo, fica mas com ainda pouca assim, força. É uma fadiga, é difícil definir, é fadiga. Sim, por isso que eu estou tentando. A questão não é um cansaço de um dia de trabalho. Trabalhei muito, estou cansada, vou descansar, vou melhorar. Não é. Às vezes a gente acorda fadigada. Que aí você não consegue, eu já passei situações de
de meus filhos irem levar a comida na cama. Exato. E eu ia tocar nesse ponto. Porque por ser de origem central, muitas vezes a pessoa não consegue sair da cama. Exatamente. E não é frescura, isso é real. Não é preguiça. Não é preguiça, não é não é preguiça. depressão, não é preguiça, não é falta de vontade, é uma fadiga central altamente incapacitante. Em relação, né, à medicação, a cladribina que a gente estava conversando, é óbvio que todo paciente gostaria de já iniciar, né? Vai no Google e vê lá a melhor medicação que tem, quero essa. Porém, não é assim que funciona, né? A gente tem que seguir um protocolo do Ministério de Saúde, né? Que tem as drogas de entrada, que são efetivas muitas vezes. Tem pacientes que têm 20 anos aí de doença usando a mesma medicação de entrada. Então, a gente é obrigado a seguir esse protocolo do SUS. Sim. Então, não é assim, né? Não é sommelier de medicação. Eu quero aquela. Infelizmente, a gente tem que seguir certos protocolos, né? E por aí vai, mas existe, a medicação existe, e é uma realidade hoje em dia. Doutora, gratidão por dispor aí do seu precioso tempo, precioso, ainda conhecendo melhor a causa, muito precioso tempo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, Luciana, vocês fazem um trabalho fantástico, que eu costumo dizer. Nós podemos transformar as nossas perdas em sementes. Você vai lançando essa semente. Elas poderiam só estar ali vivendo os sintomas dessa enfermidade, mas elas se levantaram, ressignificaram, e a gente está aqui para ajudar cada um de vocês. Benecast, Medicina e Saúde, chegando até você. Tchau, tchau.